Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos em Ouro Preto e iremos mostrar esse passeio incrível que eu e Gilson estamos fazendo aqui nessa cidade. Então fique aí que eu vou mostrar um pedacinho de tudo para vocês. Vamos pro vídeo? E aqui é onde nós ficamos hospedados, nessa hospedaria linda, onde fica de esquina com o centro e próximo da Praça Tiradentes. Tem piscina lá em cima. Pessoal, estamos aqui na frente da igreja São Francisco de Assis, no centro de Ouro Preto, para fazer o City Tour. Como eu tinha falado com vocês, ali estão as jardineiras. Não sei qual das duas o nosso guia vai ser, esse aqui de vermelho, e nós iremos comprar aqui o ingresso para conhecer a igreja São Francisco de Assis. Não sei se nós vamos comprar, estamos pensando. E lá, deixa eu mostrar para vocês. Lá fica a feirinha das peças de pedra de sabão, que daqui a pouco nós vamos mostrar um pouquinho para vocês. Aqui fica o moço pintando os quadros, muito bonito. E aqui um pouco da igreja para vocês. Aqui já vai um grupo. E nós iremos aqui esperar, aqui ao lado, o nosso guia para nós fazermos o nosso passeio. Não sei qual vai ser a nossa jardineira. E não 1698. Já havia paulistas perambulando por aqui. Encontraram ouro, não sabemos como. E ó, boca fechada. A questão é que quem encontra ouro vai ter que gastar esse ouro com alguma coisa. Vamos lá para o Nordeste para comprar carne de sol, ferramentas, escravos. E a partir disso é que foi revelado o achado ourífero das Minas. Eu acho mais sensato pensar assim. De qualquer forma, se divulgou a informação de que em Minas Gerais o ouro parecia brotar do chão. O preço da comida na época, uma galinha chegava a custar 8 gramas de ouro. Um boi que era vendido aí na mesma famosa política pombalina. É a ideia de que a monarquia portuguesa precisava se distanciar, se afastar da igreja. Agora nós vamos deixar a monarquia ser monarquia e igreja ser igreja. Então, Minas Gerais, sem mosteiros, sem conventos, sem o clero regular, apenas o clero secular. Era um padre nomeado pelo Estado, né, sem ligação com o Vaticano. Porque a ideia é que esse padre, ó, fica quietinho aí cuidando da parte religiosa, rezando suas missas, hein, e não interfere nos assuntos do Estado, não. Vamos deixar a monarquia ser monarquia, igreja ser igreja. Então, não tinha nenhum padre para você falar assim, aquele padre é padre daquela igreja. Não funcionava assim. Era como se fosse uma igreja particular mesmo. Cada grupo ia lá, construía a sua igreja, contratava um padre para ir lá rezar a sua missa, pagava o padre e o padre ia embora. Ele não tinha um vínculo efetivo com a irmandade, né? Por aí já dá para perceber que a proposta aí é desarticular o poder da igreja. É exatamente aquela representação. São Francisco chamava a morte de irmã morte, irmã lua, irmão sol. Okay? E a questão, a diferença do discurso do pavor é que eles não vão deixar essa ideia. Igreja São Francisco de Assis. E eles não dão fechamento desse conceito. Vamos dizer, ó, se a vida humana é transitória, nós precisamos gastá-la fazendo coisas boas. Essa é a síntese da filosofia franciscana. De 44 anos depois da construção da igreja. Então o Aleijadinho trabalhou os 2 púlpitos de pedra-sabão e todo esse trabalho de altar nó, essas talhas na abóbada em madeira. Né? E o pessoal fala muito dos trabalhos de pedra-sabão do Aleijadinho, mas isso não significa que ele não tenha trabalhado com madeira. Mas a ênfase em relação à pedra-sabão é por uma razão óbvia. 19, após aquela onda de pestes severas que houve na Europa, algumas dessas pestes dizimaram as lápides no chão da igreja. Aí começa uma onda de proibição dessa prática, desse costume.
E aí surge uma outra tradição, construir cemitérios nas laterais, né, dos templos religiosos. Quase toda a igreja aqui em Ouro Preto tem um cemitério ou na lateral ou na parte de trás do templo. Ok? As ossadas foram retiradas. Quando houve essa proibição, no caso dessa igreja, foram retirados. Mas teve igreja que eles só pararam com a prática, que é o caso da igreja Nossa Senhora da Conceição, que vocês têm o ingresso, onde o aleijadinho está sepultado, como está lá no documento de óbito, sepultado em cova da Boa Morte, ou seja, em frente ao altar dedicado a Nossa Senhora da Boa Morte, que se encontra no interior daquela igreja. Aí tem até o nome dele lá no chão, eles colocaram depois, para o pessoal ficar mais fácil para identificar. Como que se chamava sacristia na época colonial? Sala do sagrado. Tinha todo um ritual a ser seguido aqui pelo padre antes dele lá voltar a celebrar a missa. Primeiro que não celebrava a missa com a vestimenta comum. Tinha que colocar aquelas alfadas que eram guardadas nesse móvel. Tem o nome de arcas. É muito comum no interior das sacristias da época colonial. Segundo, esse padre obrigatoriamente tinha que lavar as mãos ali no lavabo, que era um ritual de purificação antes de se colocar no altar e celebrar a missa. Fica aqui o grande destaque dessa sacristia. Olha a grandeza de detalhes. É considerado o mais belo lavabo de Minas Gerais, obra do aleijadinho, material pedra-sabão, né? Aqueles anjos rechonchudos denunciam o aleijadinho, né? Sempre aquela barriga saliente, isso é típico de aleijadinho, né? Esses anjinhos que comeu pão de queijo. Outro detalhe interessante nessa obra é que ela tem muitos símbolos. O povo, gente, não sabia ler, não sabia escrever. Então é fundamental o uso desses símbolos, dessas metáforas. Então está lá, a ampulheta, o crânio. O tempo, a morte. O tempo é curto, a morte é certa. Mas abaixo o frade franciscano, com aqueles olhos vendados, simbolizando a fé. Mas não é qualquer. Olha a Praça da Pedra do Sabão. Lá em cima, olha. Praça Tiradentes. E aqui vamos nós no passeio da jardineira, olha. Meu Deus! Meu Deus! E chegamos aqui na Basílica Nossa Senhora do Pilar. Gilmilson quer falar aqui. Qual é a igreja, Gilmilson? Igreja do Ouro, é a igreja conhecida que tem a maior quantidade de ouro em Minas Gerais, é essa aí. Gente, essa é a Igreja do Ouro, olha. Ela só perde para uma igreja na Bahia. Essa é a Igreja do Ouro. E aqui também tem umas lojinhas. Olha. E esse foi o carro que nós viemos. Aí minha mãe teve que terminar, porque aí ela queria ver o tapete pronto. Aí ela terminou. Lindo, cara. E bem aqui em frente à Igreja do Ouro. Tá bom. Tá bom. E bem em frente aqui, a Igreja do Ouro aqui, olha. Nós estamos comendo uma cocadinha aqui, comprada na banquinha aqui da... Como é o nome dessa? Da Dona Glória aqui, ó. Ela fica aqui bem em frente. Pode filmar assim, ó. Então, ela fica aqui bem em frente aqui, olha. E com brigadeiro, cocadinha preta, a branquinha, vendendo cada coisinha deliciosa aqui. Então, se você vier aqui, não deixe de comprar os beijinhos e cocada aqui da Dona Glória. Brigadeiro com morango, né, Dona Glória? Tá bom. Naturais, tá? Agora as vinhas são escavadas, tá? Inclusive,
importante visitar uma mina de ouro aqui na cidade, até porque o preto vai surgir em torno da mineração, que ocorreu aqui na região no século XVIII. Então essas galerias antecedem tudo que vocês viram lá no centro histórico até então. Arte barroca, arquitetura colonial. Então, como eu disse, né, para não ficar fora de contexto, é muito importante fazer esse passeio. Ainda mais fazendo esse passeio aqui de jardineira pela cidade, acompanhando as explicações do guia de vocês, né? E vocês estão fazendo um roteiro aí, e dentro desse roteiro se encontra a matriz do Pilar também. Vocês chegaram a visitar? A igreja do ouro. Sim, sim. Tá? Uma das igrejas mais ricas do Brasil. E de onde que veio todo aquele ouro, toda aquela riqueza? De minas como essa aqui. Então complementa bastante esse roteiro, esse sítio tour que estão fazendo aqui em Ouro Preto. Tudo bem? Esse aqui é o... Essa é a Igreja dos Escravizados. Visão da frente da Igreja dos Escravizados. Isso aqui acho que é um pouco. É? É verdade. Faleceu, tá? Julho de 1881. 81. Visão de Ouro Preto. E aqui era a senzala aonde os escravizados dormiam e passavam as suas noites. E aqui a noite já estava caindo, onde decidimos voltar para a nossa casa do Airbnb. E foi assim, meus amigos, que conseguimos gravar um pouquinho de Ouro Preto para vocês e que essa cidade tem muita história para contar. E aqui eu vou terminar esse vídeo com algumas fotos que eu tirei em Ouro Preto. Até a próxima, pessoal!